Boa noite a todos. Nesse instante, eu vou fazer a leitura do capítulo 76 do livro Fonte Nova, do título Administração. Dá conta da tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam no teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta de tua administração. Hoje à noite recebemos a vinda do nosso irmão José Sabino, que vai tratar o tema Enterrado Vivo, do livro Céu e Inferno. Vou convidar agora a nossa irmã para fazer a prece da noite. Tá bom, Zé. Boa noite a todos. Vamos agradecer nesse momento a mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, agradecidos estamos por mais um momento de estudo nesta casa, onde nós vamos aprender mais, a compreender o sentido de nossas vidas. Que os bons amigos espirituais que se fazem presente a nos auxiliar estejam conosco. E que a tua paz, Senhor, se faça presente em todos nós, os que estiveram aqui e os que não puderam estar conosco, que também sinto a tua presença. Obrigado por tudo de bom que tu nos concede. E que tua paz, o teu amor fique conosco de sempre. Que assim seja, Senhor. Vamos até 8h20. Boa noite a todos. Que Jesus possa ser essa inspiração na noite de hoje. E não a propósito, na leitura inicial, dá conta de tua administração. Diante do muito que recebemos dos vários talentos, dentre eles o tempo, estamos em plena efervescência junina, de copa, de muito movimento na nossa cidade. E aqui nós estamos, com a consciência de prestarmos conta do que fazemos, do tempo.
como talento divino, no bom uso desse tempo, na busca da verdade que nos equilibra e que de alguma forma nos favorece o caminhar. Portanto, desde então, a nossa gratidão àqueles que fazem esta casa, no convite realizado e aceito por nós. Um abraço daqueles que fazem a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, para tratar de um tema milenar, desafiador, principalmente tomando como base a doutrina consoladora do Espiritismo. Ao longo do tempo e das décadas, nós vamos aprimorando as nossas falas, os nossos conceitos e interpretações. Nos dias tão difíceis e atormentados quanto hoje, falar de um espírito que foi enterrado vivo, mas sem esquecer do consolo, da esperança, da alegria de viver. Mesmo que nós estejamos tratando de qualquer tema, não podemos esquecer que a doutrina dos Espíritos é a doutrina consoladora. Então, aquilo que para nós é morte, para os Espíritos é vida. Para nós que enxergamos essas dificuldades como pena e castigo, para nós é oportunidade de redenção, de crescimento, de resgate. Eu sei que a grande maioria da humanidade, e incluindo naturalmente o nosso movimento, ainda está muito apegado às coisas desafiadoras que a humanidade hoje vive. E exatamente por isso que Kardec, em seu brilhantismo pedagógico, dividiu a codificação em várias temáticas e em vários livros, por isso considerado Pentateuco, dentre eles o livro O Céu e o Inferno. O céu e o inferno que vai existir nas tantas dimensões que nós podemos estar, inclusive aqui e agora. Tanto para nós encarnados quanto para desencarnados, é um tema que sugere ressignificação. E é exatamente por isso que nós alegremente estamos aqui. O livro O Céu e o Inferno trata da justiça divina segundo o Espiritismo, dividido em 2 blocos. O que é que acontece nesse livro? Ela analisa o futuro da alma e as consequências morais dos atos humanos após a morte. Um tema recorrente e necessário em todas as épocas, e essa não é diferente. As dificuldades em que nós enfrentaremos redentoramente depois do fenômeno natural, que é o retorno de cada criatura ao plano original, o plano da essência, o plano do espírito. Então, o primeiro ponto é exatamente termos uma visão diferente daquilo que para nós é morte como ponto final, como sendo apenas uma porta de retorno à nossa jornada evolutiva. Ao longo de 30 anos estudando, a gente vai ressignificando esse ponto de fundamental importância. Nós somos habituados na casa espírita a receber muitas demandas, dentre elas a perca de entes queridos, como eles estão. Somos acostumados, dentro da casa espírita, do movimento espírita, a vivenciar o fenômeno também natural da mediunidade, trazendo a essência da imortalidade da alma.
para dizer, para confirmar, para ratificar que não há morte. Se existe uma lei no universo que pode se assimilar a essa palavra morte, é a transformação. O processo de transformação biológica dos nossos corpos, que todo dia morre um pouquinho, mas que o espírito, em essência, continua. Mas não é só a questão da morte, é a questão da consequência do que nós vamos encontrar na passagem dessa porta. Com quem nós estaremos, aonde nós estaremos e em que condições morais, afetivas, emocionais nós vamos nos encontrar. Entra um outro princípio da doutrina espírita, que pelo fato de estarmos retornando ao plano maior, não significa dizer que vai mudar muitas coisas, principalmente no tocante à mudança do espírito. Se vivermos bem, vamos continuar vivendo bem, apesar do portal da morte. Se vivermos mal, naturalmente, vamos dar prosseguimento aos tantos equívocos que nós trazemos. Então, a essência, o livro Céu e Inferno trata dessa realidade. A obra desmistifica dogmas tradicionais e demonstra que punições e recompensas não são locais geográficos, mas o estado de consciência evolutiva. Quanto mais nos aproximamos das leis de Deus registradas em nossas consciências, mais próximos do céu, do estado de harmonia com essas próprias leis. E quanto mais distantes destas leis, nós vamos estar mergulhados nos nossos infernos. Não vai deixar de existir inferno, não vai deixar de existir céu, mas com uma nova significação na construção dessa realidade hoje. Já. Então a primeira parte trata do céu e dos anjos. O que são anjos? São espíritos que se aproximaram das leis divinas. E o que são demônios e infernos? São espíritos que estão distantes dessa realidade. É simples assim. Portanto, aborda o temor da morte, que graça, que ainda vige na grande maioria da humanidade terrena, e defende a ideia de que a justiça divina não tem nada a ver de punição e castigo. É educativa. Fazendo uma breve reflexão e trazendo essa realidade para dentro de nós, significa dizer que o que nós estamos vivenciando hoje em termos de desafios, dificuldades, impedimentos, nada mais é do que um processo educativo da nossa alma. Portanto, Deus não pune. Apesar que mais na frente nós vamos, se der um tempo, nós vamos falar de autopunição. Nós vamos falar de autocastigo. Mas não que isso seja uma prerrogativa do amor divino. Prioritariamente, e é por isso que a doutrina espírita enfaticamente fala da educação como um princípio fundamental na jornada evolutiva. Educar-nos. Tudo começa dentro de nós. Então o céu está dentro, o inferno também. Mas fomos desafiados para tratar de um tema acerca das expiações terrestres, das dificuldades que um certo espírito, denominado Antônio B.,
vivenciou em uma das suas últimas existências. E é exatamente isso que trata a segunda parte do livro Céu e Inferno. Essa segunda parte é dividida em 8 capítulos. E nós vamos tratar do último capítulo. E dividindo as várias, diríamos assim, nuances evolutivas, espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos em processos expiatórios, espíritos que a providência divina impõe um processo rigoroso, doloroso de modificação e assim por diante. Mas antes de nós entrarmos, porque eu me perguntei de início, já que nós estamos no último capítulo dessa segunda parte, que trata dos espíritos em processo de expiação, seria interessante nós compreendermos qual a diferença entre a prova e a expiação. Então nós vamos perceber claramente aí no nosso slide que, como estamos matriculados numa escola, é como se nós estivéssemos sob um exame escolar. Não, portanto, é um castigo. Serve para testar sua capacidade. Envolve situações como riqueza, pobreza, sucesso ou obstáculos, escolhidas para medir sua paciência, humildade e caridade. Em essência, o que nós estamos aqui fazendo é desenvolvendo habilidades tais quais, se nós pudéssemos resumir, virtudes. Dentre elas, a paciência, a humildade, com todos os instrumentos e talentos que Deus nos apresenta. Então, prova não necessariamente está vinculado a resgate. Às vezes é uma escolha do próprio espírito, sentindo a necessidade de evoluir na jornada evolutiva no campo das virtudes. Eu lembrei agora do livro Renúncia, de espíritos que estavam em uma certa condição muito acima da nossa, e que, pelo seu livre-arbítrio, decide voltar à nossa esfera e ajudar aqueles que estavam em condições inferiores. Por livre e espontânea liberdade de entender que o processo evolutivo só se dá amando-se, se nós pudermos resumir. Sacrificando-nos em favor daqueles. Exatamente foi isso que Jesus nos ensinou. E outros tantos que vieram antes e depois dele. Não necessariamente está vinculado ao resgate, que é o caso da expiação. A expiação é a compulsoriedade ou a consequência da lei de causa e efeito. É obrigatório. E nem sempre temos essa maturidade para escolher determinadas expiações. Na grande maioria, no caso de Antônio B., não. Foi uma exceção. Foi o espírito que escolheu. Mas na sua grande maioria, por imaturidade, falta de esclarecimento, ignorância das leis de Deus, a amorosidade divina reserva os nossos mentores espirituais para elaborar a nossa programação reencarnatória no cumprimento daqueles resgates. Hoje eu entendo que esses resgates, apesar de serem compulsórios, a misericórdia divina nos fala a alma que é dividido, como se fosse em longas parcelas. Porque nós ainda não temos a capacidade de resgatar todos os nossos débitos em uma única existência. Então, a misericórdia divina nos concede o quê? A multiplicidade das existências para irmos resgatando pouco a pouco.
Então ocorre exatamente a expiação quando o espírito sofre as consequências dos seus próprios erros, atos, ou desrespeito às leis divinas em vidas passadas, visando naturalmente o reajuste espiritual, coisa que ninguém pode se evadir. É a lei de causa e efeito, ou, para alguns, o olho por olho e o dente por dente, como nós vamos ver no caso de Antônio B., que é tema da noite. Existem, naturalmente, exceções que não necessariamente precisamos passar por aquilo que fizemos os outros passarem. Se nós cumprirmos com o nosso dever moral de amar como deveríamos amar, coisa que nem sempre frequentemente realizamos. Então vem a compulsoriedade, dizendo assim: Josemar, na próxima existência, você vai passar necessariamente por esse resgate, por esta expiação. Independentemente de religião, independentemente de circunstâncias sociais, da família que você vivencia, é uma expiação, é um resgate, para você saldar suas dívidas perante as leis cósmicas. Então, o senhor Antônio B., fazendo um breve resumo, foi escritor de mérito, estimado por seus concidadãos, tendo desempenhado com distinção e integridade funções públicas na Lombardia, que remete, naturalmente, ao nosso Brasil, não é? Nas circunstâncias que nós estamos vivendo, ele utilizou da função pública com dignidade. Mas mesmo assim, não deixou desencarnar e desencarnou em condições penosas e desafiadoras. Em 1850, em consequência de um ataque de apoplexia, que hoje tem um outro termo, no estado de morte aparente. Então isso significa dizer que, apesar de toda a nossa condição hoje, de um certo e relativo equilíbrio, de sermos cristãos ou espíritas, isso não nos garante em absoluto determinadas situações que temos como dever enfrentar. É por isso que a bondade divina nem sempre nos permite perceber os nossos erros do passado, lembrarmos dos nossos débitos passados, nem também percebermos aquilo que vai acontecer no nosso futuro. O momento mais preciso da nossa vida é hoje. E absolutamente todas as circunstâncias nos são reservadas para nos preservar, garantindo a nossa superação, garantindo o sucesso dessa atual existência. Muito bem. 15 dias depois do enterro, uma circunstância fortuita lá em 1850 levou a família a determinar a exumação. De que é que se tratava? De um medalhão que, por acaso, foi esquecido no caixão. Evidentemente que, neste período, todos os espíritos comunicantes que fizeram parte da codificação, inclusive do livro Céu e Inferno, naturalmente foi selecionado pela espiritualidade. E por quê? Porque era possível ir atrás para fazer as necessárias pesquisas. Era possível porque naquela época existia todo um movimento de espiritualização, fugindo da materialidade daquela época. Então, Antônio B. foi um desses espíritos que estava em processo expiatório
e que foi selecionado naturalmente para expressar através da mediunidade e da evocação a sua experiência no campo da morte propriamente dita. E naturalmente sob a condução, a expertise deste pedagogo, que nós damos o nome de Allan Kardec, que de forma precisa e objetiva faz as necessárias perguntas para que se dilua determinados temas, se dilua determinadas dúvidas acerca desta questão da imortalidade da alma e da continuidade da vida. Só que quando abriram o túmulo, encontraram o corpo revirado. O objetivo não era isto, o objetivo era o medalhão. Mas em função da exumação, perceberam que ele estava revirado. E com parte das mãos comidas. E isso impactou, naturalmente, todos aqueles que estavam diante deste fenômeno. Porque se identificou que, naturalmente, ele fora enterrado vivo. Hoje, em função do desenvolvimento tecnológico, médico e científico, é muito pouco provável que isso aconteça. Naquela época, não. Lá naquela época não tinha recursos para fazer os exames necessários e identificar a morte propriamente dita. E foi exatamente isso que aconteceu, porque a apoplexia é um estado, diríamos assim, de afasia, de diminuição cardíaca. É como se uma pessoa realmente tivesse morte. E assim identificaram. Então, em 1861, portanto, 11 anos depois, ele foi evocado. E aí se exalta mais uma qualidade deste emérito codificador, na sua expertise de fazer uma evocação para saber o motivo pelo qual, porque aquele espírito vivenciou essa experiência, trazendo informações do outro lado da vida. Porque até então se fazia todas as conjecturas, conceitos, elaborações, métodos, do lado de cá. E assim foi a codificação. Porque a codificação foi trazida do outro lado. Informações da espiritualidade, se utilizando naturalmente das ferramentas enquanto encarnados, médiuns, que aqui somos. Então, em uma das perguntas, que é a pergunta de número 2, Kardec faz a seguinte pergunta: um de vossos parentes nos pediu para vos evocarmos. Fazemo-lo com prazer e ficaremos felizes se quiserdes ter a bondade de nos responder. Caracteriza o respeito que Kardec tem e que a sociedade parisiense tinha diante dos mortos. Além do fato de lidar com isso como um fenômeno natural. Não existe nenhum ritual, nenhuma pagelança. É como se Kardec estivesse conversando, como se eu estivesse conversando com Linda. De forma absolutamente natural. E é assim que se dá as comunicações nas casas espíritas. De forma absolutamente natural, porque aquele que está a responder é um espírito igual a nós, com uma única diferença: é o corpo físico. Ademais, tudo é igual. Distinguindo naturalmente as experiências individuais que sempre são diferentes da nossa. E aí ele respondeu: sim, respondo-vos de bom grado. Portanto, também aí sinaliza o equilíbrio de Antônio B, respondendo a esta pergunta de forma absolutamente espontânea, porque muitos que se apresentam nas reuniões mediúnicas fazendo paralelo,
são bastante irritados, né? Grosseiros às vezes, dependendo principalmente da condução do médium, da sua educação. Mas ele estava ali disposto a relatar a sua experiência. Na pergunta 3, Kardec fala das lembranças. Recordai-vos das circunstâncias da vossa morte. Certamente que as recordo. Porque despertar essa lembrança de castigo. Isso é um ponto também extremamente importante para nós espíritas, quanto à questão do tipo de morte e das lembranças que, enquanto encarnados, vivenciamos. Naturalmente, isso nos impacta por demais, ainda mais quando a vida é de expiação. Então, tudo que nós estamos registrando, mesmo que nós não lembremos de imediato, tudo fica registrado em nós. Parte daquilo que está registrado fica no nosso inconsciente e nem sempre acessamos. Mas aquilo que é necessário trabalhar, geralmente lembramos com certa facilidade. E ele entendia que aquilo era um castigo. Naturalmente, na concepção de espírito desencarnado, tudo se amplia, inclusive a capacidade de compreendermos as leis de Deus. Mas ele assim entendia que aquela situação foi um resgate, foi um castigo. Isso significa dizer que as experiências que nós estamos vivenciando enquanto encarnados, naturalmente nós vamos migrar essa experiência para a experiência da nova vida que se abre após a morte. Na pergunta 4, é verdade que fostes enterrado vivo por descuido? A palavra descuido aí é importante que nós façamos uma necessária reflexão. E no caso, foi um descuido científico, um descuido daqueles que tratam especificamente deste tema? Sim. A resposta foi objetiva, direta. Assim deveria ser. Ou seja, a situação que ele viveu, naturalmente já estava previamente programada. Visto que a morte aparente, que foi o que ele viveu, se reveste de todas as características da morte real. Lembra da passagem do Evangelho de Jesus e Lázaro? Então, às vezes, ao longo das eras, muda apenas a terminologia, mas as circunstâncias são idênticas. Sai Jairo, ele estava também em um estado de apoplexia. Lázaro não estava morto. E Jesus percebeu isso naturalmente. Faltou esse estado de atenção, de acuidade, de amadurecimento, de sensibilidade. Eu estava quase exsangue, ou seja, sem sangue. Não se deve, porém, imputar a ninguém ou culpar um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci. Olha que informação precisa, né? Porque com certeza, inclusive isso aconteceu diversas vezes sob a escrita de Francisco Cândido Xavier, dizendo que não culpem, por exemplo, determinadas pessoas que acidentalmente deflagrou um tiro, atingiu o outro e o outro veio a desencarnar, guardando as devidas proporções. Tem situações em que o espírito tem que passar, portanto não tem bala perdida. Não existe circunstâncias casual. Tudo faz parte de forma precisa de uma ordem divina
que nós podemos chamar leis superiores. E vamos em frente. Na pergunta número 6, Kardec faz a seguinte pergunta: gostaríamos de vos saber feliz, pois deixastes a reputação de um homem de bem. O desejo de Kardec era saber por que ele, mesmo sendo um homem de bem, passou por essa circunstância. Porque geralmente o nosso entendimento é que os homens de bem têm uma certa, diríamos assim, privilégio. E não é isso que acontece. Os homens de bem, como todos os outros, estão submetidos aos mesmos processos evolutivos. E aquela situação que para nós é caótica, é castigo, para o espírito foi uma libertação. Porque ele precisava saldar uma situação gerada por ele diante de uma outra pessoa numa vida anterior. Então não se apaga nosso passado. Isso significa dizer que nós corrigimos o nosso passado. É diferente. E ele responde: agradeço-vos muito e sei que rezareis por mim. Vou tentar responder. Ele também era um espírito humilde, porque ele reconhecia que não sabia de tudo. Né? Vou tentar resolver, mas se eu não puder, se eu fracassar, um de vossos guias me suprirá. E sabe quem era o guia que estava conduzindo tudo isso? Segundo o próprio livro, segundo a própria narrativa nesse capítulo, Erasto. Se eu não souber, não tem problema não, que Erasto vai responder. E mais na frente, na instrução do guia do médium, Erasto faz toda um esclarecimento. Mas vamos acelerar. Podeis descrever as sensações que experimentaste naquele terrível momento? Eu vou resumir. Dolorosa prova. E aí ele mudou. Antes era expiação, agora é prova. Ou seja, foi uma situação que ele mesmo escolheu. Diz ele lá embaixo, em destaque amarelo: cruel punição de uma cruel e feroz existência. Cruel punição e uma cruel e feroz existência. De quem? Dele? Não me pergunteis no que eu pensava, mas eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. O que é que podemos entender por cruel punição e feroz existência? A vossa reputação, até agora intacta, não deixava supor nada semelhante. Podeis explicar isso? O que é a duração da existência na eternidade? Eu destaquei porque uma existência, ao longo do processo evolutivo, não é praticamente nada. Então, aquilo que para nós pode ser tudo, para os espíritos, é apenas uma passagem. Uma passagem para aprendermos algo. Então, não é que nós não devemos nos apegar à existência. A existência tem o seu valor. Mas lembre que é apenas uma passagem. Independentemente do que você esteja vivenciando, é uma passagem, não vai durar para sempre. Nos aspectos positivos e nos aspectos negativos também. Certamente tentei agir bem na minha última encarnação. Mas este fim for aceito por mim antes de reentrar na humanidade. Por que interroga-me sobre esse passado doloroso que só eu conhecia?
assim como os espíritos ministros do Onipotente. Então, tem algumas coisas que só a criatura sabe no seu inconsciente, além daqueles que nos dão assistência na construção da nossa próxima existência. Eu sei que hoje nós estamos construindo, consciente ou inconscientemente, aquilo que nós vamos viver na próxima. Mas quando estivermos preparando para voltar, naturalmente vai existir estes ministros amorosos que sabem o que é que melhor nos aguarda para o nosso crescimento espiritual. Saber, então, já que é preciso dizer-vos tudo, que numa existência anterior, e aí eu peço aos queridos amigos, que façam uma imersão. Se coloque na posição de, porque é para isso que existem esses estudos. Não é apenas enxergar Antônio B, é se enxergar como Antônio B. Ou como este, ou como aquele. Porque essas experiências, naturalmente, se não vivemos, em algum momento iremos viver para aprender a amar. Então, o que é que ele diz? Que numa existência anterior, eu emparedara uma mulher. A mulher dele. Viva num jazigo. Foi a lei do talião que tive que aplicar a mim mesmo. Dente por dente, olho por olho. Repito, não necessariamente acontece assim com todos, mas existem circunstâncias que vamos padecer tal qual fizemos outro padecer. E aí na literatura espírita nós temos um universo de exemplos ratificando aquilo que nós estamos falando aqui. É nesse sentido que podemos entender olho por olho, dente por dente. Então, no caso de Antônio B, ele emparedou, ele fechou, ele enterrou vivo a sua própria mulher. Como foi que ele morreu mesmo? Como foi que João foi degolado? Por quê? Porque ele fazia, como Elias, a mesma coisa. Então tem um nexo, veja, são as mesmas leis em diferentes épocas, tratando dos mesmos princípios. Então tem situações que hoje nós estamos vivendo, mesmo sendo um cidadão íntegro, que eu creio ser todo aquele que abraça a proposta do Cristo. Isso não significa dizer que nós já restauramos tudo que era necessário. Eu acelerei um pouquinho para a gente chegar exatamente na instrução de Erasto. No final da narrativa do Espírito, das diversas perguntas, Erasto completa, diríamos assim, né? Fecha todo este quadro de raciocínio. Diz ele, em que todas as vossas existências dependem uma das outras. A minha atual existência está vinculada a outra anterior, tanto quanto a nossa próxima está vinculada a esta. Não necessariamente vamos viver experiências da última existência, às vezes das existências anteriores à última, que não foi possível resgatar nas sucessivas, mas quem sabe além nós teremos condições de resgatar os nossos equívocos, parceladamente, como nós falamos anteriormente. Então, isso significa que as preocupações, aborrecimentos, grandes dores que atingem os homens são sempre as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. No entanto, devo dizer-vos, os fins semelhantes ao de Antônio B são raros. Por quê? Porque ele mesmo solicitara semelhante morte. Determinadas expiações, como falei antes, na maioria das vezes, são escolhidas
por aqueles espíritos mais amadurecidos, que veem a urgência de saudarmos aquele débito. No caso desse que nós estamos tratando, foi ele mesmo. É um espírito corajoso. Será que você, na atual consciência, como espírita, escolheria uma prova de monta idêntica a esta? Por exemplo, você escolheria conviver com o espírito ao qual você eliminou em uma última existência? É isso. Vamos, de alguma forma, termos que encarar essa realidade em algum momento. Olha o tamanho da responsabilidade de espíritas que somos. Porque agora que não podemos fugir mesmo. Eu sei que nós temos, enquanto encarnado, vários bloqueios, a intensidade da vida, os estresses do dia a dia. Mas quando retornarmos, foi antecipado para cada espírita as informações que muitos ainda não receberam. E aí, conforme Paulo de Tarso fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos ter que encarar isso, os resgates necessários. Se formos merecedores, a providência divina vai dividir isso em pequenas e leves parcelas, até chegarmos a tal ponto de testemunhar voluntariamente, que é outro estágio evolutivo. É por isso que nós ainda estamos num momento de provas e expiações, porque a grande maioria não está na condição de serem testemunhos. São poucos. Os espíritos que realmente testemunharam deixaram no rastro da história o que é um verdadeiro testemunho. Doar-se em vida em prol de uma causa. Um testemunho. E por que isso tudo? Para abreviar o tempo de sua erraticidade e alcançar mais rapidamente as esferas elevadas. Ou seja, nada mais, nada menos, ele escolheu uma expiação difícil para acelerar o processo de aproximação da felicidade. Isso significa dizer que a gente não pode se acomodar, ficar na zona de conforto e achar que está tudo certo. Eu, como espírita, faço parte das atividades da casa, todas elas, conduzo, mas eu não posso me acomodar com relação a isso. Isso faz parte apenas de um processo. É preciso sair da zona de conforto. Fazer tudo o que é possível no limite das nossas forças. Quem está dizendo isso não sou eu, só a espiritualidade. É no limite das nossas forças. Claro que nós não vamos fazer tudo. Mas no limite das suas forças, realize aquilo que é possível. Sabei, portanto, eu já extravasei 5 minutos, sabei, portanto, aproveitar este exemplo difícil, doloroso, desafiador, para suportar. Aí entra aquilo que eu falei no início, que é o objetivo da doutrina espírita. Consolar. Suportar com paciência. Ó, meus caros espíritas, os sofrimentos corporais, morais e todas as pequenas misérias da vida. Se é uma coisa que nós, enquanto espíritas, não podemos fugir, é de encarar as dificuldades da vida com paciência. Mas é lamentável, porque na nossa casa, tanto quanto com certeza esta, os desafios existenciais
dos pais, dos jovens, não deixam de existir por estarmos aqui. E recentemente, atendemos um caso de uma jovem de 17 anos. 17 anos no desejo da morte, como se fosse resolver. E ela era da nossa família espiritual. Veja que a complexidade de inserir os contextos e princípios espíritas em nossas vidas, no seio da nossa família, não é tarefa fácil. Até porque somos espíritos rebeldes. Eu lembro muito de Haroldo. Haroldo fala muito disso. Ele disse, o movimento espírita está cheio de rebeldes. E a doutrina espírita é uma ferramenta potentíssima para diminuir essa rebeldia. Então, claro que eu não vou chamar vocês de rebeldes, mas eu vou me colocar nessa condição de espírito rebelde. É por isso que nós aqui estamos, alegremente, refletindo e compartilhando, né, desta amorosa lei, que é a lei do amor. Não gostaria de encerrar a minha fala falando de morte, falando de sofrimento. Tudo está em consequência do amor divino. Tudo que você pensa é manifestação absoluta da misericórdia de Deus. E que Jesus, como sendo guia e modelo da humanidade, possa nos inspirar hoje e sempre. Muita paz. Agradecemos ao irmão Sabino pela palestra de hoje, muito esclarecedora. Eu vou dar alguns avisos. Como todos sabem, no domingo a gente realiza a campanha do quilo, né? Quem tiver interesse, procurar o irmão Sebastião. Obrigada. Também aos domingos, no período da tarde, às 15 horas, tem o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que é com o facilitador José Soares. Também o estudo da ESD, às 16 horas, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, com o irmão Aurélio Gama. Todas as segundas, também com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, que aí tem tratamentos e passos. E na quinta, tem o estudo do projeto Espiritualizar, às 19h30, via online, né, pelo YouTube ou no canal da página daqui do Bezerra, Conexão para a Luz, com José Soares. E o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, às 8h30, online, também com Silmara Mello. Avisando que quarta-feira agora não vai haver a palestra em virtude do Jogo do Brasil, que aí coincide o horário, tá bem? Vou chamar a nossa irmã Lindaci para fazer a prece final. Boa noite. É como diz, né, a nossa doutrina, nada acontece ao acaso. E realmente eu estou aqui e eu estou vendo que não é o acaso, porque nós, né, estudamos hoje uma palestra muito boa, esclarecedora, para que a gente possa, devagarinho, deixar de ser rebeldes. Deus de amor e bondade, mestre, amigo, gratos estamos por o trabalho da noite, em volta de pensamentos para o nosso lar, agradecendo as oportunidades que recebemos, não como castigo, mas sim como aconselhamento dessa lei divina que nos leva ao entendimento. Dai a todos nós, Senhor, que aqui estivemos presentes e aqueles que não estiveram conosco, também esses entendimentos, que eles possam compreender a importância da vida física, a importância de nós estarmos aqui, Senhor, nesse planeta de prova, de expiação e de muito amor. Nos abençoa a todos, que possamos voltar aos nossos lares, com os pensamentos voltados
mais tranquilo com essa grande realidade que é a imortalidade. Obrigado por tudo de bom que recebemos. Que assim seja, Senhor.